Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Reconectar Cast. Eu sou Joyce Vieira, terapeuta holística, e com muito prazer estou fazendo esses episódios com a Vivian Mello. E hoje a gente vai falar de um assunto assim de extrema importância. E eu gostaria também de dizer para vocês que se a gente está aqui hoje é por conta dos nossos apoiadores, Clã Místico e Reconectar Eventos. Clã Místico é uma loja de produtos holísticos, místicos e também de atendimentos terapêuticos. E a Reconectar Eventos dá apoio a qualquer evento que você quiser produzir. A gente deixa o seu evento com a sua cara, do jeito que você idealizou. E agora vamos lá ao episódio tão esperado, desafiador, não é mesmo? Com certeza. Com tantas coisas que a gente quer trazer de bom e quer dar um oi pro pessoal antes. Pois é, então, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei quando esse vídeo vai te alcançar, em que horário. É muito bom estar aqui de novo. Como a Joyce já disse, é um tema desafiador, mas ao mesmo tempo é necessário falar sobre isso, né? Tocar sobre esse assunto. Conta pra eles qual é o nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento abusivo, violências domésticas. O que eu acho importante a gente dizer aqui, que além de oraculistas, né, nosso encontro vem com esse olhar terapêutico, mas hoje especialmente também jurídico, né, dando ênfase, trazendo esse ponto de vista, tanto da terapia quanto do direito para esse tema tão importante, que é a relação abusiva, relacionamentos tão difíceis, né, tão desafiadores. E é assim que a gente vai trazer para vocês com o olhar da Vivian, primeiramente. Vivian? Por que você acha que a gente precisa debater ainda tanto esse assunto que parece que já está desgastado, que todo mundo fala, a mídia fala tanto? Por que você acha importante a gente trazer esse assunto aqui? Não, primeiramente porque quantas vezes a gente se desconecta de quem a gente é no meio de um relacionamento, principalmente quando a gente está dentro de um relacionamento abusivo e a gente se perde ali de nós mesmos. Isso tem tudo a ver com o tema do nosso podcast, que é Reconectar Cast. Para além disso, para mim é um problema social. Às vezes até de calamidade pública. São situações que a gente se depara quase todos os dias no noticiário, nas redes sociais, ou até com pessoas próximas, né, que vêm ali trazendo pra gente que está passando por uma situação ainda em pleno século XXI de abuso. Né? É um tema delicado, não dá pra gente dar uma resposta, é simples, é por isso que acontece. Tem muitas camadas. Tem muitos aspectos que fazem com que o número seja tão alto. Hoje a gente está trazendo um olhar legal e terapêutico, mas se tivéssemos aqui sociólogos, antropólogos, assistente social, policiais, também teria uma nuance ali para dizer, isso aqui também é um fato que corrobora para que isso permaneça. Inclusive, não sei quando esse vídeo vai chegar em você, mas essa semana a gente está gravando e a gente tem aqui nas redes sociais mulheres trazendo problemas seríssimos. De novo, de relacionamento. Isso quer dizer que qualquer pessoa está passível. E como advogada que atua também dentro de direito de família, quando as pessoas chegam para mim com esse tema, eu tô quase que na ponta final ali. É porque já deu muita merda, se eu vou dizer assim. É porque a coisa já deu ruim. Já deu ruim, a coisa ela já tá feia. Porque ou a pessoa tá ali vivendo algum tipo de violência e tá procurando sair, ou por muitas vezes ela já tem uma medida protetiva, ela já está correndo risco de vida. Chega no estado que bom, a gente já imagina como que é. Então eu pego os relacionamentos falidos, que não deram certo. O que também me faz ter um olhar de começar a entender e aprofundar por que chega a esse ponto. O que acontece que chega ali? Porque não basta, quando uma pessoa chega na situação, eu te dizer a questão jurídica.
tem muitas outras coisas ali que aquela pessoa precisa de apoio. Então, eu fui começar a entender, peraí. E percebi que muitas pessoas, elas não entendem o que é abusivo. Porque quando alguém está te batendo ou te violentando, isso fica claro. Mas outros tipos de violência, a pessoa ela não sabe. Então, acho importante aqui, eu estou nessa ponta, vamos pensar que o relacionamento abusivo é uma régua, vamos voltar para o começo, né? E trazer para as pessoas o que é esse relacionamento abusivo, quem é esse abusador, que tipo de ciclo ou aspectos ali que a gente mais vê. Porque ampliando a consciência, e se a gente consegue detectar isso antes, eu acredito que é muito mais fácil você sair no começo do que quando já deu muito ruim. Porque aí o trauma é maior, a violência é maior. Enfim. O mundo ideal seria a gente trabalhar com prevenção em todos os aspectos, né? Mesmo quando a pessoa chega num ambiente terapêutico, por um tempo a gente faz um diagnóstico e trata um desequilíbrio ali, mas se aquela pessoa tivesse um pouquinho antes, né, pudesse prevenir, o mundo ideal seria o mundo da prevenção e não de remediar. Para você também chega em que ponta final, como que chega no ambiente terapêutico isso? Na terapia, assim, maior parte dos meus clientes, pacientes são mulheres. E essas mulheres, elas chegam muitas vezes perdidas com algum tipo de doença ou somatização física. E a gente vai entender qual é a raiz desse problema. A gente entende que, olhando para a mulher de uma forma integral, holística, nunca é só aquilo que ela está trazendo e se queixando. A mulher chega com um sintoma. Então, um sintoma físico que, na maior parte das vezes, é uma doença de mama, útero, ovário, repetições de candidíase e infecção de urina. Assim, candidíase é o que a gente pega de mais leve. Nossa. Né? Então, existem doenças recorrentes, né? Até mesmo nódulos e tal. Quando a gente vai olhar para a raiz disso, você começa a entender que aquela pessoa passou por um abuso em algum momento da vida, aquilo não foi olhado, não foi tratado. E a boa notícia é que o tratamento traz resultado. Ah, com certeza. E não dá para abrir mão, né, de uma equipe, assim. O ideal seria que a pessoa tivesse a quem recorrer, tanto judicialmente, quanto com rede de apoio, quanto de forma terapêutica, né? É isso geralmente que eu digo, olha, vamos montar aqui um plano para que você passe por isso. Mas nosso objetivo aqui é esclarecer, né? É trazer informação, porque a informação liberta e ajuda você a detectar o que isso passa na sua vida, de que forma pode acontecer. Como você pode prevenir, às vezes não é com você, é com uma irmã. Não é com uma irmã, é com uma filha. Eu estou falando assim no feminino porque não dá pra gente negar que as mulheres sofrem. O número é muito alto de mulheres. Número muito alto de mulheres, apesar de que o abuso não escolhe classe social, sexo, tipo de relacionamento, né? Sim. Então, 3 coisas que acho que é importante pontuar aqui logo de começo que ajuda até a desmistificar muita coisa. O relacionamento abusivo, ele não é característico só de homem e mulher, relacionamento heteroafetivo. Não, ele pode se dar em outros ambientes. Então, pode ser a mãe com a filha, o pai com a filha, irmão com irmão. Pode ser até ambiente de trabalho. Quantas vezes a gente tem um ambiente de trabalho que é abusivo e tóxico? Então, acho que é a primeira coisa que a gente pode colocar aqui. Como você falou, não tem nada a ver com classe social. O número maior, pesquisas dizem isso, é entre mulheres pobres e negras, mas qualquer pessoa está passível. Então, aquela história, mas ela é rica, mas é famosa, nossa, mas é tão bonita, mas é feia, mas é baixa. Não importa. Qualquer pessoa pode passar por um relacionamento abusivo. E é claro, a gente vai acabar falando um pouco mais sobre a questão da mulher, porque, como dissemos, o número ele é muito alto. Sim. Né? E um terceiro ponto é que em tempos de rede social se fala muito, né? Relacionamento abusivo, toxicidade, narcisista. E o perigo aqui que eu vejo é quando a gente fica uma fala assim, tudo é abusivo. Né?
E isso tem uma tendência para a vítima em diminuir um pouco aquilo que ela sente. Porque a gente tem uma tendência social em falar, ai, mas que frescura, ai, mas você está aumentando, ai, mas agora tudo é abusivo. Gente, é óbvio que nem tudo é abusivo, mas muita coisa é abusivo e nós não sabemos que é. Tanto que a última pesquisa do Data Senado, ele coloca que 30% das mulheres brasileiras, em algum momento ao longo da vida, passou por algum tipo de violência doméstica. E aí, bom, 30% já é um número muito grande. Sim. Mas é muito. Isso agora em março de 2024. A pesquisa ela continua, e aí tem um dado bem interessante que coloca que 48% dessas mulheres, quando questionadas se sofreram alguma violência, elas dizem a princípio que não. Só que quando elas continuam respondendo a pesquisas, elas se deparam com situações que elas não sabem que aquilo é violência. Elas, calma, opa, eu sofri um abuso, mas eu não sei que a pessoa me ameaçar, que a pessoa pegar meu celular e tacar na parede, subtrair meu celular. Ela não tem consciência que aquilo já é uma violência. Então, isso já revela o tamanho da subnotificação. Não são 30%. Porque se você não sabe que aquilo é um abuso, como é que você vai denunciar algo que você não sabe? Nem sequer que está acontecendo. Fora as que não têm coragem, né? Fora as que não têm coragem. Então, a gente está falando de quantos milhões, me arrepia, de quantos milhões de pessoas ainda nessa situação. Esse é o motivo do nosso episódio hoje. Porque não importa nem quantas pessoas serão alcançadas com essa informação, mas que seja uma. Que possa se libertar, que possa se curar e que possa quebrar o ciclo. Exatamente. E esse é o nosso próximo assunto, né? O ciclo do abuso. E eu, estudando um pouquinho sobre isso para trazer para vocês, percebi que existe a vítima perfeita. Porque nisso que você trouxe de que, nossa, mas ela é tão bonita. Nossa, mas... ou ele é tão inteligente. Nossa, mas é uma pessoa que brilha tanto. Bingo. É uma pessoa que brilha tanto. Só que essa pessoa que brilha tanto, muitas vezes não se enxerga dessa forma. Não se enxerga dessa maneira tão importante socialmente, tão amada na sua família. O olhar é de alguém que precisa ainda trabalhar a autoestima. E não se sintam mal por não ter uma autoestima trabalhada, porque esse é um tema que está sendo abordado agora. Nem se falava de autoestima antes. Agora que a gente está martelando também em cima disso, né? Construir a autoestima de uma pessoa desde a infância. Né? E por que a gente se submete a esse tipo de relacionamento? Nunca existe só uma raiz. Uma raiz. Então, eu, dentro do que eu acredito e também estudo, tô aqui para dizer que existe uma raiz ancestral, de um ciclo de pessoas que passam por abuso. Essa raiz ancestral vem para um histórico de infância, e na infância existem a gente chama de mandala. Uma mandala de familiares que você convive, e ali as coisas que você assiste, mesmo que o familiar ame a criança e trate a criança bem, se ele não tratar bem de quem cuida da criança, é o que essa criança assiste. Às vezes os pais têm problemas, tratam bem a criança, mas a criança tem um ambiente tóxico. Quando aquela criança vai crescendo, nos relacionamentos pessoais dela, ela já começa a achar aquela coisa normal. Por isso que pegar o celular, por isso que castigar, por isso que fazer coisas tóxicas não são detectadas. Porque se você cresceu num ambiente assim, não tem como você diagnosticar que aquilo é errado. É interessante porque ninguém nos ensina o que é um relacionamento saudável. Você não tem lá na escola ou em nenhum lugar o que é o amor. Então, o que você vai aprender é o que está na sua casa. Aquilo pode ser saudável e pode ser que não. Então, você vai repetir aquilo achando que aquilo é normal. Sim. Pode ser até que seja comum, mas não é normal. Alguém ter práticas como essa que você está falando. A gente está falando de uma coisa simples que...
começa pequeno, né? Mas a Mas gente que escalona. tem lares violentos, né? Existe também uma violência que ela não é declarada com grito, né? Existe a violência psicológica. Mas eu vou voltar um pouquinho na linha de raciocínio, Vivian, de que então a gente tem uma pessoa que tem não tem muita noção do que é o abuso e tem um problema de autoestima. Só que ela tem esse sucesso na vida. Você não acha que essa é uma vítima perfeita? Aí a gente também tem que entender quem é esse abusador. Porque, por vezes, a gente tem aquela ideia que o abusador é o bad boy, aquele cara mau, que xinga, que grita. Esse é fácil detectar, você passa longe. Mas, não necessariamente o abusador tem esse perfil. Pelo contrário, geralmente ele é aquele cara brother, aquele cara carismático, acima de qualquer suspeita, Sim. que todo mundo gosta, inteligente. Isso é um fator, inclusive, que piora para a vítima, porque quando ela denuncia, a pessoa fala: ah, você acha que esse cara ia fazer isso com você? A vítima sempre é colocada em xeque, a vítima, né? Cara, tão bacana. Ou o próprio abusador diz: quem é que vai acreditar em você? Olha quem que eu sou. E, para esse abusador, essa pessoa que brilha, que você está falando, ela é um suprimento. Acho que esse é o termo que eu acho que é adequado. Ela tem algo que ele quer, que é um suprimento. Sabe a ideia de um vampiro? Para mim, me dá muito essa ideia, assim, alguém que está sugando a tua energia vital ali, que está um parasita. Ele olha para a vítima, ela não é um ser humano passível de vontade, de interesses, que tem desejos. Não. Ela é alguém que ele precisa retirar algo que ele precisa. No meu ponto de vista, e o que eu percebo que isso acontece na sociedade, né, e principalmente com as mulheres, é que essa é uma mulher que, de novo, não tem a noção devida do seu valor, entra num relacionamento porque, inicialmente, esse cara é muito legal, e o abusador também teve uma noção distorcida de relacionamento, né? E o que eu quero deixar claro, sim, existe aí um problema de personalidade, um distúrbio, mas isso não é problema da vítima. Sim. Porque não é culpa da vítima. Não é culpa da vítima e não é a vítima que tem que salvar aquele abusador. Porque muitas vezes, principalmente as mulheres, pensam assim: nossa, mas é que ele teve uma casa, um lar assim. Nossa, mas é que aconteceu XYZ com ele e eu vou cuidar. Eu vou mudar. Sempre a síndrome de Salvador que temos. Então, assim, não cabe à vítima entender qual é o transtorno de personalidade do abusador, muito menos de convencer ele a se tratar. Sim, você tem profissionais para isso, né? Inclusive, quando a gente fala de um narcisista patológico, precisa de um médico para detectar isso. Não dá para a gente sair dizendo que todo mundo é narcisista patológico por aí, né? Mas, enfim, para além disso, a gente vê um ciclo. Você percebe um ciclo desse abuso? Começa, então, com esse relacionamento maravilhoso, né? Aquela lua de mel. A gente percebe que é um ciclo reiterado. A pessoa fica naquele looping ali. Começa na lua de mel e a gente tem agora o termo que é bombardeio de amor, não é? Sim. É um relacionamento e aí, muito provavelmente, você que está me assistindo, que pode estar passando ou já passou com isso, você vai se identificar. Porque é muito característico. É um relacionamento muito intenso, marcado por algo muito intenso, é muito avassalador. Você pensa assim: encontrei o meu princeso. É o homem da minha vida. Os encontros são torna-se muito rápido, muito sério. Você vai ouvir a pessoa dizendo: você é o amor da minha vida, nunca encontrei uma mulher como você. Eu não vivo sem você. Tudo é muito, muito, muito. E essa bomba de amor que você está dizendo tem um componente físico na pessoa, né, que também precisamos considerar. A pessoa ali, ela está numa adrenalina, ela fica inebriada, extasiada. Olha a quantidade de dopamina no corpo daquela pessoa. É enorme. Por isso também que a prática ela fica nesse ciclo, porque você fica tentando voltar para essa sensação que é maravilhosa.
Mas você só percebe o ciclo, né? É a hora que passa dessa fase. Depois. Porque tem ali o episódio da lua de mel e depois começa a ficar esquisito. Porque o abusador faz isso até que perceber, opa, capturei. Tá na minha, tá no papo. Quando ele... Zona de conforto. Zona de conforto. O primeiro passo foi dado. E a gente inicia-se um outro processo nesse ciclo muito característico, de isolamento. Porque se eu quero te controlar, se eu quero dominar você, a melhor forma que eu faço isso é te isolando da sua família, dos seus amigos. Mas isso é muito sutil. Ele não vai chegar para você e dizer, você não vai falar com sua mãe, não vai falar com seu pai. Não, tudo é pro teu bem. Essa sua amiga é meio esquisita, né? Nossa. Sua mãe tá sempre contra você, né? É muito sorrateiro. Acho que você tá trabalhando demais, essa empresa não é muito boa. Percebe? Que você vai tirando de você, você fica com quem? Só com um princeso ali na sua frente. Sim. E a violência psicológica, que geralmente você também vê ali, também é muito velada. É uma microviolência que é difícil você perceber, porque fica muito mascarado. É muito comum aqui, aí tem um termo que o pessoal gosta muito de usar ultimamente, que é o gaslight. O que é isso? É uma prática de manipulação que muitas vezes é inconsciente até da pessoa que está fazendo aquilo com você. Mas você vai se identificar. Sabe aquele famoso assim, você tá louca? Que mulher nunca ouviu em algum momento, você é maluca? Por quê? Esse tipo de prática, a pessoa distorce os fatos. Ela mente, ela omite. Você começa a duvidar da sua própria capacidade de sanidade, de entender aquilo. Você é uma capacidade de convencimento tão grande que você fala, olha, isso aqui é rosa. A pessoa fala, não, não é verde, você tá maluco. E você fica, será? Aí vem assim, você tá paranoica. Ai, não, isso aqui foi só brincadeira. Eu tô fazendo isso daqui para o seu bem. Só a pessoa que foi vítima de uma coisa dessa sabe o quanto, no mínimo, é muito perturbador você não saber o que é real. Você duvidar de você mesmo. E você, muito tempo numa prática dessa, Joyce, qual é a consequência no seu emocional e no seu mental? Destruído, né? Fica tudo destruído. Destruída. E, assim, gente, começou com esse papo, você é louca? Liga um alerta. Muito provavelmente, pode ter certeza, o louco não é você. Né? E para a gente deixar de uma forma sucinta, a gente vai abrir cada assunto, mas de uma forma que você perceba o ciclo. Então, a gente tem o bombardeio de amor, depois a gente tem essa desvalorização da pessoa, o isolamento, e quando essa pessoa sente que... Alguém tentando minar a sua autoestima, o foco é a tua autoestima, destruir essa autoestima de qualquer forma, e muitas vezes até no âmbito financeiro. Né? Te tira a pessoa, te tira a condição dela de trabalhar, de se prover, mais dependente você tá daquela pessoa. E vai ficando confortável também, né? Porque, nossa, minha vida era tão difícil antes dessa pessoa chegar, né? Agora eu tenho todo o apoio, mas o alerta é, você está sendo isolado? Sim. Você está deixando suas amigas? Você está pensando em sair do trabalho? Você está pensando que sua família já não é tão boa para você? Né? Em abrir mão das coisas que você sempre fez para viver em função dessa pessoa? Ou você já está ficando com medo daquela pessoa? Como é que eu saio dessa relação agora? Eu estou sentindo que está ficando meio estranho, mas eu escolho permanecer. Porque é muito velado. Parece que é bom, parece que é para o seu bem. E aí começa, né, essa coisa da humilhação, dos maus tratos, de destruir a autoestima da vítima. E aí a pessoa já começa a sugar energia ali, já tá o vampirão se revelando, né? Sim. Até que a gente vem, nem em todos os casos, é bom deixar claro que nem todo mundo passa por um relacionamento abusivo e gera uma agressão, às vezes você fica ali só naquela questão psicológica, que já é muita coisa, mas muitas vezes isso vem aquela fase da explosão e você tem ali uma agressão que começa assim, um murro na parede,
um sufocamento, um beliscão, um empurrão. Às vezes essa fase da explosão vem da primeira tentativa de sair, né, do relacionamento. Então, a pessoa detecta que tem alguma coisa errada, qualquer assim, movimento que ela faça para sair, aí vem a explosão. É um episódio explosivo, né? Sim, que provavelmente ele vai dizer que é o único, que daqui a pouco vem a próxima fase. Eu tô arrependido, eu peço desculpas, eu vou mudar, isso não vai acontecer de novo. Vem aquela fase do remorso e aí você chora. E muitas vezes a vem vítima... os presentes, vem mais presença, Sim. vem muitos benefícios, né? E por vezes ele até melhora por uns dias, por alguma coisa, você volta para esse ciclo da lua de mel, olha de novo aí a bomba de amor, e aí você fica nesse ciclo. E é esse ciclo que a gente está falando que é o que mais se repete entre bomba de amor e humilhação. Bomba de amor e humilhação. Tem gente que fica anos só nessa fase, né? Sim, com certeza. E aí depois a gente pode dizer que depois desses benefícios, depois dessas promessas e que isso fica se reiterando, revivendo, parece que você está num ciclo sem fim, a pessoa começa realmente a sofrer violência psicológica, né? Vivian, o que a gente pode dizer para o público que assiste a gente? O que é violência psicológica? Calma aí, vamos por partes. A Lei Maria da Penha, que foi uma lei criada, que recebe o nome de Maria da Penha, acho muito bacana a gente dizer isso, porque é uma mulher que foi vítima 2 vezes de feminicídio e ficou paraplégica. Daí vem a Lei Maria da Penha. Dentro dessa lei, tem 5 tipos de violência. Dentre elas, a violência psicológica, que por muitas vezes talvez seja uma das mais difíceis da gente de identificarmos. E já quero fazer um adendo aqui, Joyce, que muitas vezes a gente não sabe o alcance dessa lei. Não é só uma lei para proteger mulheres vítimas de abuso de um parceiro. Ela alcança mais gente. Então, claro, são mulheres, é uma lei de gênero, em condição de vulnerabilidade. E essa violência, ela pode vir em ambiente familiar, doméstico, mas não quer dizer que precisa de coabitação para que ela aconteça. Ela não tem orientação de gênero, então um relacionamento homoafetivo onde tenha uma mulher também cabe a aplicação da Lei Maria da Penha. Quando você tem um pai agredindo uma filha, irmão agredindo uma irmã, uma filha agredindo uma mãe, aqui também cabe a aplicação da lei. Então, veja que o alcance ela é maior do que muitas vezes fica na nossa cabeça. Tá? Quais são as violências que a gente tem aqui? Violência física, a gente já falou um pouco dela, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Perguntando sobre a violência psicológica que você me fez a questão. A gente tem muita coisa aqui. Então, você tem ameaça, você tem humilhação, você tem perseguição, você tem xingamento, você tem a questão de pornografia de vingança, que é você ameaçar a pessoa a publicar as fotos delas e, por vezes, publicar fotos e vídeos íntimos ali do casal. E às vezes eu escuto assim, mas a pessoa consentiu. Ela consentiu para você filmar entre os dois. Gente, vamos lá, vamos ter calma. Não para que você saia por aí divulgando aquilo. Não é um filme. Não é Netflix. A gente tá rindo, mas... E olha o quanto isso é uma violência psicológica. Você imagina alguém te dizer, eu vou pegar as fotos, vou pegar o que a gente fez na intimidade e vou publicar isso. O quanto é o trauma dessa pessoa. Então, a violência psicológica tem muita coisa aí que encaixa. Sim, e essa vítima, geralmente, fiz até um barulho aqui. Essa vítima, geralmente, ela começa a sofrer um tipo de ameaça e perseguição. Você nota que isso é tão recorrente? O que a gente pode denominar como você me ameaça? Ou como você me persegue? Ou... Qual é a diferença, sabe? Porque fica muito no ar. O que é um stalker? O que é um ameaçador? É porque as coisas, elas, por vezes, estão juntas ali. Você geralmente tem uma ameaça e tem uma perseguição. Ou não. Que a gente pode falar do stalker, que é um crime que foi... A lei do stalking veio em 2021,
Antes disso, a gente tinha só a ideia de que era uma contravenção, mas ela acontece. Não é só aquela questão... Aliás, voltando. Stalkear alguém, vou lá na rede social por curiosidade, não é crime. Senão a gente estava ferrado quando a gente faz isso. O stalker, ele tem um nível aí um pouco maior. Então, o que precisa para se caracterizar uma perseguição? Deixando claro. Ela pode acontecer online, mas pode também ser fisicamente, presencial. Precisa de uma prática reiterada, não é uma ou duas vezes que aquilo acontece. A pessoa começa a sentir ameaçada, que é o que você está falando, a integridade física dela, por vezes psicológica, muitas vezes de você não conseguir se locomover, seu ir e vir. Então, vamos dar um exemplo aqui. Aquela pessoa começa a te mandar milhares de mensagens. Telefona 1000 vezes para você. Se você posta alguma coisa, vai ali e comenta tudo. Algumas vezes até te insultando. A vítima, como é que ela fica? Ela fica com medo. Ela começa a ter medo de sair de casa, ela entra em pânico. Porque essa perseguição, ela pode se dar de a pessoa começar a frequentar os mesmos lugares que você tá. Sabe aquela pessoa que começa a passar na frente da sua casa a toda hora? Então, pensa no pânico dessa pessoa. É uma ameaça, às vezes é uma ameaça velada e às vezes é uma ameaça clara, clara. Né? E a vítima, ela olha para tudo aquilo e não vou mais sair de casa. Começa a evitar certos lugares. Você começa a bloquear suas redes sociais. Aí a pessoa cria outros perfis. Aí você sai das redes sociais. Se você ver indícios com todas essas características que eu estou colocando, pode ter certeza que aí já tem alguma questão de provavelmente uma violência de perseguição. E cabe denunciar, precisa denunciar, porque isso pode virar um outro tipo de violência. E assim, psicologicamente, nessa fase, a vítima já está se questionando sobre a sua sanidade mental, já perdeu muito da sua rotina, do que ela chamava de uma vida normal. E aí ela chega no consultório com crise de ansiedade. Nossa. Com um ataque de pânico. A pessoa não sai na rua, fica paralisada. Olha a ameaça psicológica aí clara, né? Com episódios de taquicardia, não conseguindo, às vezes ela conseguiu manter o trabalho, mas ela não consegue sair para ir trabalhar, ou ela tem medo de entrar e sair do trabalho, tem medo de se relacionar com outras pessoas. Aquela pessoa passa a viver uma vida muito restrita, porque mesmo que ela já tenha terminado o relacionamento, sendo um relacionamento amoroso, vamos colocar isso como exemplo, que é o que mais acontece, né? Sim, as maiores vítimas de perseguição, de stalking, é de parceiros atuais ou ex. O índice é maior ali. Sim, e aí já terminou, mas ela não consegue nem ter um outro relacionamento, começar a viver uma vida mais saudável. Lógico que não. O que eu coloquei, a locomoção dela está restrita. Você não consegue ir e vir. E dá medo também, né, da pessoa começar a se relacionar com outra pessoa. O que essa outra pessoa vai sofrer? Essa pessoa vai entrar na minha vida? O que essa outra pessoa vai passar? E a minha família, né? Se a pessoa está fazendo isso comigo, o que ela vai fazer com a minha rede de apoio? O que ela vai fazer com a minha mãe, com o meu filho, com a minha irmã? Então, todo mundo passa a ser atacado. Não é apenas aquela pessoa, todo mundo sofre com certeza, com aquilo. Com certeza. E assim, o que você pode trazer para a gente buscar apoio, buscar ajuda? Quando a gente está nesse nível já de restrição, de não conseguir mais se locomover, ou frequentar o trabalho, ou ter uma crise de pânico, isso já é passível de um pedido de medida protetiva? Precisa analisar o caso a caso dessa situação, das provas que tem. Mas sim, primeira coisa, faz o registro do boletim de ocorrência. Precisa ir lá fazer a representação para que isso possa ser investigado. E dependendo da situação, sim. É uma medida protetiva de pessoa que mantenha a distância, de que ela não entre em contato com você de nenhuma forma. É passível, sim. Dependendo da situação, com certeza. Porque também o que eu vejo acontecer é aquele parceiro que começa a fazer falsas notícias, fake news, né? Então posta lá, pessoa tá fazendo isso de errado, começa a entrar em contato com todo mundo, usar a rede social para difamar aquela pessoa. Aí, vamos voltar para as violências. Olha aqui, a gente tem um monte de coisa
que podemos entender e às vezes fica tão nebuloso e a gente acha que é a mesma coisa ou que nem é. Então, vamos separar aqui para a gente entender bem os tipos de violência, que acredito que isso é muito importante a gente pontuar, porque a gente não sabe algumas coisas que é abusivo. Então, violência, agressão física. Tá claro o que é agressão, acho que a maioria das pessoas sabe disso. Ponto que a gente pode chamar atenção aqui. Mas foi só uma vez. Parece absurdo, mas a gente ouve. Mas foi de leve. Não existe de leve. Existe só a intenção, já basta, né? Ninguém tem que agredir ninguém. Isso não é comum. Isso não é legal. Não existe isso. Agressão é agressão. Ninguém tem direito de agredir ninguém. Ponto. Deixando bem claro aqui. Falamos da violência psicológica, já citamos vários. Então, ok. Tem aqui a violência moral, que a gente tem o que você está dizendo. Calúnia, difamação e injúria. Então, isso também você pode fazer um registro, enfim. E tem também a violência sexual. Aqui, Joyce, eu queria fazer duas considerações. Violência sexual, ok. A gente entende ter relação sexual sem que queira. Só que, independente se é seu marido, ficante, companheiro, se você tá com a pessoa há 1, 2, 10, 50 anos, não significa que essa pessoa tem passe livre no seu corpo caso você não queira. Parece óbvio o que eu tô dizendo, mas não é. Qual é o limite aqui? Se eu digo pra você que eu não quero que você me toque, hoje eu não quero ter relação sexual, e você ultrapassa isso e você força, isso é uma violência sexual. Isso se chama estupro. E no caso de um companheiro ou marido, o termo é estupro marital. Você não vai encontrar na lei essa palavra, mas é essa denominação. Com causa de aumento ainda, porque é praticado por um cônjuge ou um companheiro. Mulher tem marido, não um dono. Se alguém ainda tem dúvida disso, vamos deixar claro. A época que a mulher tinha dono foi há um bom tempo atrás. Tinha até uma novela, uma minissérie que as pessoas falavam assim, vai lá que eu vou sobe lá agora que eu vou te usar. Isso acabou, ou deveria ter acabado. O que eu posso trazer aqui de exemplo? A gente teve aqui agora recentemente aquela menina do casamento às cegas, Sim. A Ingrid. E ela fez um depoimento fortíssimo no programa. E no outro dia, quem acompanhou, ela fez um pronunciamento na rede social dela, dizendo o que acontecia ali. Então, veja, a primeira coisa, ela falou, eu não quero que você me toque. Número 1. É o primeiro ponto. Qual a parte do não que é tão difícil as pessoas entenderem? Mas eu sou seu marido. E daí? E ao contrário também. E ao contrário também. Então, ela relata ali claramente que ele começou a colocar o dedo no ânus, na vagina, enquanto ela estava dormindo, que tentava colocar o pinto ali nela, mole, enfim, e por vezes até fazia aquilo com que ela queira. A mulher entrou em colapso. Ela fala, eu desmaio de pânico. Mas eu entendo isso. Quando você vai olhar os comentários, muita gente fica confuso. Mas, gente, ele é o marido dela. Mas por que ainda tem no nosso inconsciente essa ideia de que eu tô ali para te servir? A gente vai voltar a falar que a gente precisa voltar num ponto de que antes da lei da Maria da Penha, eu acho que essa lei realmente foi um marco, né? Sim. Muito importante, principalmente para as mulheres vítimas de violência doméstica, né? Mas antes disso, gente, ainda sua avó, a sua mãe, não ficou num relacionamento por anos? Não tem alguma mulher da sua família que você conhece que sofreu e não se separou? Que sofreu algum tipo de violência psicológica ou física, todas as violências. Tudo ao mesmo tempo e ficou por causa dos filhos, por causa do julgamento social. Então, essa é a geração que tem o privilégio de falar não. E desse não ser reconhecido. Não é não. Porque, inclusive, esse crime de stalker, o crime de ameaça e perseguição, também não era reconhecido. E agora é. E isso é super novo. Então, quem está assistindo aqui, fique ligado. Porque você não é mais obrigada a aguentar nada. Ninguém é obrigado a nada. Exatamente. Recentemente eu não vou falar o nome da pessoa porque eu não vou dar esse palanque para ninguém.
Mas alguém aí, relevante no meio ali, estava circulando nas redes sociais e dizia assim: se seu marido for bonzinho com você, você é obrigado a dar para ele. Você é obrigado a dar para o seu marido. E no final ele concluía assim. Tô rindo porque É trágico. ele concluía assim: se seu marido te trair porque você não quis dar para ele, olha o termo, a culpa é sua. Gente, isso é a treva, é a Idade Média. A gente está falando de um líder religioso, né? É lógico, a gente não vai ficar citando o nome aqui, mas a gente sabe que existem religiões onde o machismo é muito grande, é muito forte e destaca essas obrigações sexuais da mulher, essa submissão. Então, acho que isso tem que ficar bem claro na sua cabeça. Seu marido é seu parceiro ou o seu marido é seu dono? O seu marido está ali para andar lado a lado com você ou você está ali para servir um homem em tudo? Precisa tomar muito cuidado, porque do mesmo jeito que a fé te levanta, instituições religiosas também te derrubam. Sim, deixando claro, é o seu corpo. Você não é obrigado a nada que você não queira. E um outro destaque da questão da violência sexual é que, para além dessa questão de eu consentir ou não, também tem outros aspectos que é pouco abordado. Então, você tem uma violência sexual quando o parceiro te impede de tomar um contraceptivo. E parece brincadeira, mas tem. A pessoa fala assim, você não vai tomar contraceptivo, você quer o quê? Você quer me trair por aí? Por isso que você quer tomar remédio? Olha o grau de ignorância, né? Ou comete violência quando você obriga a pessoa a engravidar ou a abortar, ter práticas que ela não queira ou presenciar práticas sexuais que ela não queira. Tudo isso a gente está dentro da violência sexual e pouco falado. Isso acontece no ambiente de trabalho também, né? Do chefe com uma funcionária. Isso é muito comum, isso aparece bastante em consultório também. O assédio sexual? Assédio sexual. É histórico. Você pode trazer um exemplo? De assédio sexual no trabalho? Você já não passou... Não sei se você trabalhou em algum local, mas eu já trabalhei em locais que eu me senti constrangida pela ser uma figura feminina. Porque dentro... A advocacia tem um mundo meio machista. Sabe assim? Sim. Então, por vezes, você fica meio... Sabe, um comentário, te coloca numa situação que você fica até em dúvida. Será que essa pessoa tá... se você fizer isso daqui, se você vir por esse caminho... É muito delicado, porque historicamente isso não é novo. Sabe assim, isso acontece... Não. Geralmente o chefe ele vai fazer o quê? Ele vai favorecer alguma coisa para aquela vítima. Te dá algum tipo de vantagem. Algum benefício. E espera alguma coisa de volta. Em troca. Né? E os convites, né? Então, você precisa ficar depois do horário, quando ninguém mais está. Ou se sente à vontade também para tocar no seu corpo quando tá só você e ele. Aquela encostada. Então, isso é outra coisa que a gente costuma muito ouvir falar, mas costuma ouvir falar porque eu sou terapeuta. Mas, socialmente, você não vê as mulheres dizendo claramente que estão passando por isso. Muitas vezes elas precisam ficar lá, porque a maior parte das mulheres que sofrem abuso são elas que têm que prover a casa. Pode não ser falado, mas acontece. Muito. O bom é que em tempos de rede social e celular, qualquer coisa ali você pode gravar. Enfim, a pessoa talvez fique com um pouco mais de medo. Mas, de fazer. Mas ainda acontece sim. E também não existe aqueles casos de violência patrimonial? Como é? Sim, esse é a última aí que a gente pode citar. E em ambiente de advocacia, escritório de direito, isso é top 1. Porque acontece durante a vida conjugal, muitas vezes você não percebe. Você nem sabe. Quantas vezes você ouve falar em violência patrimonial? Um termo até que... Não ouve falar. Não ouve falar. Então, você não sabe o que aquilo está acontecendo. Então, a violência patrimonial, ela acontece quando a pessoa começa a dilapidar o patrimônio, coloca o patrimônio em nome de uma terceira pessoa,
rouba ali objetos seu, quebra objetos. Se essa questão de você pegar o celular e tacar em algum lugar, isso é uma violência patrimonial. Coloca você em situações de que você não tem como se manter. Então, às vezes, você quer sair daquele relacionamento, a pessoa corta o seu cartão de crédito, te deixa numa situação que como é que você sai? Sem você conseguir sair daquela situação. Já vi casos de que a pessoa, durante o relacionamento, ela passava um monte de cheque em nome da pessoa e mandava a pessoa assinar. Acabou com o patrimônio dela. Geralmente a pessoa se toca quando vai se divorciar, né? Sim. Porque já acabou tudo. E aí você fala, tá, agora vamos conhecer com quem que eu casei. E aí você subtrai, você some com os documentos para você não ter como provar ali. Você fica realmente numa situação de dependência total. E tem medida protetiva para isso. Em alguns casos, você tem uma medida que você pode, o juiz proíbe que a pessoa vá lá vender o patrimônio. Senão, quando você vai ver, não tem nada, dependendo. Porque quando você é casado, dependendo do regime que você tem, precisa assinar o casal. Mas e quando você vive em união estável? Que você precisa comprovar ali que você viveu. Quando você vai ver, não tem mais nada, dependendo da situação. Ou ele sempre colocou em nome de uma terceira pessoa. Nunca teve no seu nome. Como é que você vai comprovar? É passível de comprovação? É, mas é muito mais difícil você fazer essa prova. Você também tem medida protetiva no sentido de pedir uma pensão. Se você vê que a pessoa te deixa em situação onde te corta seu dinheiro, você nunca trabalhou, corta o seu dinheiro ali, você não tem como sair, você não tem nem como ir embora, você não tem nem como nada, ali é possível uma medida protetiva para que seja fixado um alimento e você consiga sair dessa situação. Geralmente é nesse ponto que a pessoa diz, eu vou sair, que a outra parte começa a ameaça. Porque ela a sabe chantagem. que a pessoa usa de chantagem, né? Primeiro, porque ele tornou aquela pessoa uma dependente. Dependente emocional, dependente financeiramente. É por isso que a gente diz para a mulher que a independência financeira faz parte de uma liberdade em muitos níveis, né? Sim. Então, precisa ter essa estratégia de vida, né? A mulher precisa ser independente financeiramente. E quando ela resolve sair do relacionamento, geralmente esse abusador, ele vai o quê? Ele vai dizer que ela vai ficar sem nada, ele fala que ele vai se matar, né? Que ele não vai ser nada. De repente, aquela pessoa super forte vira um nada, ou vai ser nada na vida sem você. E quando tem filhos envolvidos, isso dá uma piorada no emocional, né? E juridicamente, como é? O filho é uma situação ainda mais delicada. Geralmente as mulheres ficam, eu não gosto de generalizar nada, mas o que a gente observa? Fica por medo, dependência financeira, principalmente quando você tem uma criança envolvida naquela situação. E aí, como sair disso daqui? Como que a gente faz? Antes de eu te responder essa questão do filho, vou até dar uma dica para isso. Mas, primeira coisa, recuperar sua rede de apoio. Para você sair dessa situação, você precisa voltar ali para seus amigos, sua família. Você precisa de acompanhamento terapêutico, psiquiatra, psicológico, precisa de um advogado. É muito difícil sair sozinha, Joyce. É muito difícil. A probabilidade dessa pessoa te puxar de volta é muito grande. Ainda mais quando você tem uma criança ali que depende de você, que você precisa estar bem para dar o suporte emocional para aquela criança que precisa de você. E um outro que aí entra nessa questão dos filhos. Tá, sair dessa situação. A ideia é que contato zero com esse cara. Porque ele vai tentar te puxar de volta, ele vai tentar te manipular. Se você tem filho, é difícil, porque você não pode cortar ali de uma vez, porque ele vai te acusar de alienação parental, que é o medo que a mulher tem, que o cara reverter aquilo, tentar reverter e você perder a guarda daquela criança. Então, qual a sugestão aqui quando você tem filho? Mantenha um único meio de contato, de preferência por e-mail, aquela forma bem fria, direta, só sobre a criança. É o único contato que você precisa ter ali para falar da criança. Você, contato zero. Ele vai te manipular. Não fica indo lá stalkear a rede do cara, porque ele vai postar alguma coisa ali que você vai ficar, ai, gente, ele tá mal. Porque aqui a gente tá num limite entre
esse cara era meu marido e como vai ser a minha vida sem ele, né? Ou eu sempre vivi aqui com um pai ou com uma mãe nessa condição e como é que vai ser a minha vida depois? Então, você precisa no momento que... Porque vai ter um momento que a sanidade, ela vai chegar. Você já viveu muito tempo bomba de amor, humilhação, ameaça, comportamento de traição e várias coisas que você já chegou no fundo do poço. Sim, e a sanidade muitas vezes chega com informação. Estudando aquilo, tomando conhecimento daquilo. Porque começa assim, né? Tem alguma coisa errada. Sim. Tem alguma coisa errada. Eu tô vivendo alguma coisa errada. E aí você começa a procurar... Peraí, aí quando você vai estudar ou ver programas como esse, pautas como essa, você fala, acho que eu tô passando por alguma coisa parecida com isso aqui. Então, porque ninguém quer ficar num relacionamento como esse. Mas ainda tem todo um julgamento social, né? Porque quando a mulher, ela resgata, pelo menos a sanidade, ela ainda pensa, o que a minha família vai pensar de mim? Eu tenho para onde ir? Esse é o momento de você pensar, tá, eu tô entendendo que eu caí numa armadilha. E nesse momento, a mulher, ela já não tá mais bonita como antes, nem com esse poder pessoal, nem com um brilho próprio, porque ela já foi totalmente sugada. Sim. As mulheres mais poderosas, mais fortes, mais carismáticas, estão dando palco para homens, né, como estão na mídia. Estão dando palco por conta de uma carência, dá palco para pessoas que estão ali só para sugar, né? São mulheres incríveis com homens que são medianos para raso, que se veem no direito de arrasar a sua vida. E aí quando você chega lá, que não tem mais, viu, mulheres? A hora que você falar, cadê que meu cabelo tá caindo? Cadê que eu não quero mais fazer uma maquiagem? Cadê que meu dinheiro não é mais meu? Cadê que eu não posso sair em paz com um filho na rua? Eu não posso mais ter rede social, minha família se afastou de mim, eu não posso mais ter amigos. A hora que você chegou nesse ponto, que você ouviu aqui esse episódio, você vai precisar criar uma estratégia para sair desse comportamento e dessa vida que já te colocou no lugar de muito sufocamento. Por isso que a gente fala dessa rede de apoio. Agora, o primeiro passo é você procurar alguém de confiança, não é? Sim. Essa rede de apoio, ela é que seja quem for, que você veja como você confia, a figura de quem seja, e esse mix de pessoas que possam te auxiliar a sair dessa situação. Inclusive um tratamento médico, que vai precisar. Você, quando tomou consciência, procura uma rede de apoio que tenha um familiar, um amigo, pelo menos, um terapeuta. E, às vezes, nesse processo, se você não deixa chegar nesse limite, quando você vai ao terapeuta, o terapeuta vai ajudar você a entender se esse ciclo está acontecendo, inclusive, e a te direcionar a fazer outras tentativas ou a sair antes que você chegue nas últimas consequências, né? Então, existem diagnósticos de dependência emocional, de... Esse relacionamento que você tá, provavelmente é um ciclo de padrão repetitivo. Mãe, vó, ou até mesmo você, em outros tipos de relação que não chegou até esse limite, vai perceber, nossa, eu tenho esse padrão, eu sempre caio nesse mesmo tipo de comportamento. E o terapeuta é fundamental para ir esclarecendo e desatando esses nozinhos de quando você duvida e questiona de si mesma e da sua sanidade. Então, se tem aí um episódio de síndrome do pânico, se tem aí um episódio de você começou a ficar com essa pessoa agora, começou a namorar agora, no primeiro sumiço dessa pessoa, você tem uma crise de ansiedade, você já pode detectar que existe uma condição de dependência emocional, independente com quem você esteja se relacionando. Então, é muito importante você cuidar da sua saúde física, mental, emocional e espiritual,
porque aí você fica menos suscetível a esse tipo de relacionamento, né? Os relacionamentos, eles vêm para completar o outro na parte positiva, mas também são espelhos de sombras nossas. Então, quando isso é visto antes, tratado antes, nossa, minimiza muitos danos. Porque se você não conseguiu fazer isso antes, talvez você chegue no limite de precisar de um advogado, de uma medida protetiva, que ninguém quer. Você não quer ir numa delegacia e chegar a esse ponto. Mas se você precisar chegar, porque a situação saiu completamente desse controle, é importante a gente saber que existem as medidas protetivas da Lei Maria da Penha para te dar um suporte ali, porque chega-se num limite que, às vezes, você precisa que aquela pessoa saia da sua casa. E tem medida protetiva para isso, para afastamento do agressor do lar, para que ele mantenha a distância, num caso, como a gente falou aqui, de perseguição, ou qualquer outro caso, você está ali apanhando dentro de casa, sofrendo ameaça, precisa que essa pessoa mantenha a distância e um distanciamento seguro, que ele não se aproxime de você, que ele não entre em contato, tem medida protetiva com você de nenhuma forma, nem por WhatsApp, nem por redes sociais, nem com seus filhos. Medidas que a mulher é levada para algum abrigo, tem casos em que a pessoa tem arma, porte de arma, então é apreendido essa arma. Você estava dizendo que na medida protetiva tem um aplicativo no celular que facilita quando esse agressor se aproxima da vítima? A gente comentou isso, né? A gente estava conversando. Quando você tem uma medida protetiva, não adianta muito se a pessoa se aproximar de você. Então, a lei ela tem uma coisa muito legal hoje, que é uma evolução. Se a pessoa se aproximar de você, descumprir a medida protetiva, ela pode ser presa e responder pelo crime de desobediência porque descumpriu. Aqui em São Paulo, não são em todos os locais, a polícia ela tem um aplicativo onde você pode fazer todo o registro ali, tanto da agressão, do boletim de ocorrência, e para as mulheres que já têm a medida protetiva, ela tem o botão do pânico. Então, você pode acionar aquele botão sem precisar falar nada, para que a polícia possa aparecer. Isso te dá um alívio, ou você talvez fique menos apavorada, uma sensação de que você está um pouco mais protegida. Não temos ainda isso em todos os estados, isso não ocorre. E se você é um vizinho ou se é alguém da sua família, existe aquela velha frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher. O que você acha disso? Para mim, se mete sim. Porque é uma questão social. É uma questão que pode acontecer, hoje é seu vizinho, amanhã pode ser com alguém dentro da sua família, com alguém próximo a você. Você está vendo alguém gritando e eu simplesmente... Como que eu consigo fingir que não estou ouvindo o que não está acontecendo? Mas a gente sabe que tem uma crença nesse sentido. E aí, não quero me meter, diz com 80, pelo menos. A Central da Mulher, faz uma denúncia anônima. Liga para a polícia ali sem querer se identificar e faz uma denúncia. Mas faça algo para que a gente possa ajudar essa pessoa que muitas vezes está sem condição nenhuma de sair de uma situação como essa. Isso eu acho que é muito importante. Gente, diz que 180 é anônimo. Ninguém nem vai saber que é você que está ligando. E depois disso tudo... mensagem que a gente quer deixar é que existe vida após relacionamento abusivo, né, Vivi? Existe como ainda você ter relacionamentos saudáveis, existe como uma pessoa se reconstruir após uma violência, né? Com certeza, com certeza. Se tem uma coisa que a gente nunca pode perder é essa esperança. Se a gente está aqui hoje falando sobre esse assunto é porque tem uma evolução. Parece que não, mas tem uma evolução. As coisas elas estão mudando. E é claro que não é fácil, que você precisa de apoio e precisa de ajuda, que requer um tratamento, porque são muitos traumas ali que a pessoa vive, mas é possível sim sair. E uma coisa, Joyce, que muitas vezes a gente ouve, não sei se você já parou para pensar nisso, a gente sempre ouve quando você quer sair de um relacionamento, alguém te dizendo assim, sai desse relacionamento, você é capaz de arrumar alguém melhor. Só que nunca ninguém te diz, ou poucas vezes te diz,
Sai disso daí, você é capaz de ser feliz sozinho, inclusive se você quiser. Você pode. Você não é uma vítima indefesa que anda por aí, que precisa de alguém que venha te salvar, como tem nos filmes da Disney. Sempre o príncipe encantado que vai salvar você ali que está indefesa. Primeiro de tudo, você é independente. Você é capaz de ser feliz sozinha, sim. E se nesse meio do caminho você quiser ter alguém, que não é nenhum problema você ter, que você encontre essa pessoa, mas para isso você precisa estar saudável. Porque o universo responde aquilo que a gente está emanando. Se eu estou ali ferida, magoada, triste, me sentindo traída, me sentindo com a autoestima baixa, é muito provavelmente eu vou atrair o mesmo tipo de relacionamento. Então se cura. Porque se curando daquilo, trabalhando aquilo, você vai estar preparada para transbordar e para vir aí sim, esse princesa, vamos dizer assim, que não vai te completar essa ideia de que a gente precisa de alguém ali para completar. Você já é inteiro. Você vai ter um parceiro para viver ali com você. Uma relação saudável parece impossível para uma mulher ou mesmo para um homem que viveu várias relações abusivas, várias violências desde a infância, e como você nunca viveu algo nesse sentido, você acha que não é possível para você. Mas existe essa possibilidade. O primeiro passo para isso é resgatar sua autoestima. Se você não tem condição de fazer uma terapia, vai ficar aqui um chamado para sua alma. Lembre-se de quem você é. E esse chamado para sua alma, eu digo que é para o seu espírito, para a sua essência, porque às vezes a sua mente vai estar dizendo assim: você não é ninguém, você não merece, você não tem permissão para ser feliz, olha o que você fez lá no passado. Sua mente começa a te acusar e entrar nesse looping de coisas ruins. Mas a sua alma, o seu espírito, sabe quem você é. E você é luz. E você é merecedora, você é merecedor de viver uma vida plena, com relações onde são para somar, onde vai chegar alguém na sua vida que você vai estar inteira. Resgate seu poder pessoal, seu brilho próprio. Quais são as coisas que você gostava de fazer antes? Quais eram as pessoas que você se relacionava e que te levantavam? Do que você gostava de fazer o que te dá prazer? Volte a descansar, a fazer as coisas que te dão prazer. Recorra também à sua fé. De repente, sim, a uma religião ou mesmo a espiritualidade. Sempre existe um caminho, sempre existe um socorro e um amparo, e você merece ser apoiada, amparada e a receber tudo de bom que um ser humano merece ter. E eu não posso finalizar isso daqui sem dizer que você não precisa morrer por isso. Não posso sair daqui, Joyce, sem falar sobre a questão do feminicídio. Sim. Porque continuam nos matando. Desde 2015, que é quando a lei do feminicídio ela entrou em vigor, há um número de mais ou menos 10.655 mulheres que foram mortas. Esse número ele não é real, porque tem muito caso de subnotificação e de casos que você não foi investigado aquilo como um crime de gênero. Mas isso acontece, então esse número ele é muito maior. E as pesquisas dizem também que em cada 10 assassinatos de mulheres, 7 é cometidos dentro de casa. Isso é muito grave, né? Sim, porque o seu lar, que deveria ser um ambiente de paz, de amor, de sossego, de descanso. Muitas vezes ele é um ambiente de guerra e de morte. Então, não tem como sair daqui sem a gente trazer essa reflexão. Porque, além de você, muitas vezes, cometer o crime como uma mulher, quando ela tem um filho, não acabou ali. Você tem uma outra vítima, porque aquela criança que está vendo e que sabe, ela também é vítima daquilo. E quando uma mulher ela é morta, os dados dizem que para cada mulher morta, 3 órfãos. São as vítimas invisíveis do abuso. O que está sendo feito dessas crianças? A gente não tem políticas públicas para isso. E aí você está perpetuando, percebe o ciclo? Sim. Daquilo?
a gente precisa quebrar a roda disso. Quando um pai ou quando um marido mata uma mulher, você também está matando, em parte, o seu filho. Tirando todo o amparo e qualquer coisa boa, suporte, né, que aquela criança possa ter. E depois, né? Sim. E a questão do feminicídio, e a gente pode colocar aí essa cultura que a gente traz de que a mulher ela nunca foi nada, nunca, praticamente a vida inteira ela é tratada, séculos e séculos tratada aí como um objeto, objetificado. Então ainda paira o que a gente diz, a ideia de que eu sou seu dono, então eu posso inclusive tirar a tua vida. E não ajuda em nada para a questão do feminicídio quando você vai procurar ajuda, e aí vem aquilo que você colocou, que a própria família diz: ai, mas você vai acabar com esse relacionamento? É uma família que você está destruindo. A gente não ouve umas coisas assim que a pessoa coloca você até... Mas ele é tão bom para você em outras coisas. Ah, homem é tudo igual, é assim mesmo. Ou, por vezes, as pessoas dizem: ah, é mulher de malandro, ela gosta de apanhar. Ela gosta. Gente, não sejamos ridículos. Você acha realmente que alguém gosta de apanhar? De viver com medo, de viver assustado, de viver espancado todo dia? Ai, por favor, me dá 5 facadas aqui porque eu tô achando uma delícia. Se a gente não compreende algo, falas como essas, que só revela misoginia e preconceito, não ajuda. Você não está ajudando a situação. Se não entendemos aquilo, então vamos estudar sobre aquilo. Ou não diga nada. Melhor não dizer nada do que falas como essa, porque isso só faz com que a mulher ela não denuncie, ela não saia daquilo. E, em último caso, ela muitas vezes pode ser morta. Então, se você que está aí nos ouvindo, você não precisa chegar nesse ponto. E também, se tem alguma mulher da sua família passando por alguma coisa desse tipo, dê a mão, dê suporte, abre a sua casa para ela, abre, seja você a rede de apoio, porque se não for você, às vezes ninguém mais será. Será que essa situação problemática que você está assistindo, você dá a mão uma vez e muitas vezes por esse vício desse bombardeio de amor e desse capturar de volta quem está sofrendo a violência, muitas vezes volta para essa situação e aí ela é mais julgada ainda, aí que entra nesse ela gosta. Só que você não sabe quimicamente o que está acontecendo, você não sabe o cenário da casa e da cabeça dessa pessoa. Então, dê a mão para essa mulher ou para esse homem que está sofrendo esse abuso quantas vezes for necessário. Você não conseguiu agora? Eu estou aqui todas as vezes que você precisar. Paga uma sessão de terapia, denuncia, abre sua casa, esclarece, dá um toque. Se você está assistindo esse episódio, isso não acontece na sua vida, com certeza acontece com alguma mulher perto de você. Envia para ela. Com certeza. Sabe essa coisa da sororidade feminina? A gente tem que nos ajudar. Essa coisa de dividir, porque a gente nos divide e aí a gente fica competindo com umas com as outras, não adianta. A gente tem que fazer é se unir, é acabar com essa competição e se unir, para que esse ciclo ele vai sim uma hora acabar. A gente pode colocar um fim nisso. Sim, como antes, nossas mães e avós, tataravós, não tinham uma lei Maria da Penha, não tinham uma condição de ter uma medida protetiva, as coisas evoluíram. Agora nós temos. Sim. E as próximas gerações podem viver ainda num cenário muito melhor. Um passinho de cada vez, né? Mas é possível chegar lá se a gente debater e fizer nossa parte. Exatamente. Então é assim que a gente finaliza o episódio de hoje, um assunto denso, porém muito necessário. E a gente precisa que você faça isso, envie, curte, compartilha, comenta com a gente aqui qual é o seu ponto de vista. Também a gente está aqui aberto ao debate e à conversa, né? E em último caso, procure um advogado. E um terapeuta. Gratidão por hoje, gente.